Eu lhe amo, preciso de você para ser feliz. Sei, mas Deus que você existe, pastor. A todos vocês. Eliabe também. Deus. João Carlos, vocês. também te amo, meu amado. Continuemos aí em movimento. Amém. Amor incondicional. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia aí para vocês. Aí. E agora chegou a hora de a gente voltar nossos olhos outra vez para a palavra de Deus. Nós vamos começar, ou dar sequência hoje, nossas reflexões sobre o santuário. A gente faz aqui a oração do santuário. Dentro mesmo do adventismo, da igreja adventista, onde a doutrina do santuário é uma doutrina distintiva, única, exclusiva do adventismo, existem pessoas que não têm o conhecimento do que nós cremos, do que significa a doutrina do santuário, em que consiste a doutrina do santuário. Então, nós iniciamos, na última segunda-feira, esta série que vai abordar esse tema. Então, o sermão que o pastor Semei trouxe na segunda-feira foi sobre uma visão geral do santuário. Deus quer habitar conosco. Deus diz, eu preciso de você para ser feliz, eu quero estar no meio de vocês. Aí hoje nós vamos ter uma mensagem sobre o altar. Amanhã uma mensagem sobre a pia com a água. Depois, na sexta-feira, nós teremos uma mensagem sobre o pão da proposição. Aí, no domingo, a gente tem uma mensagem sobre o candelabro. Na outra segunda, a mensagem vai ser sobre o altar de incenso. E, finalmente, na quarta-feira, de hoje a 8, a gente vai estar apresentando ali o Santo dos Santos. Amadinho. Com todos aqueles emblemas. Então, terminar assim com tudo. Amadinho. Ouço vozes. Oi. Vozes, sou eu, desculpe interrompê-lo, querido. Pastor Wagner. Só fazendo um adendozinho, querido. Nós vamos entrar um pouquinho. Não me coloque, eu estou no escuro ainda. Nós na próxima semana não teremos a terça, pastor. A terça ela será ocupada para a reunião e entramos de férias na quarta-feira. Então, nós teremos a programação na terça, excepcionalmente. Isso, excepcionalmente na terça, fechamos e entramos de férias na quarta, já começando a nossa jornada de 30 dias dentro da meditação e recebereis poder de Ellen White. Top. Maravilha, obrigado por nos ajudar aí. E para começar, nós vamos ter hoje o pastor que está lá em Recife. Recife ou está em Natal? Eu acho que... Mas é Recife. Chegue para cá, vamos trazer a mensagem de Deus hoje para trazer para nós essa mensagem de reflexão sobre o altar. Está conosco o pastor... tem que falar o nome na certeza de que ele está aqui, né, meu amigo? Que temos informação sobre ele. Pode chamar, o pastor Ednei está aí firme e forte. Hoje é o pastor Ednei? Sim, perfeitamente. Então esse não está em Recife. Não. Pastor, bom tê-lo outra vez. Vamos rodar o vídeo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a oração pelo Senhor, e depois da oração a gente roda o vídeo e isso entra trazendo para nós a mensagem de hoje. Que o Espírito Santo use a ti e te dê poder e sabedoria para falar em nome de Deus para nós. Oremos. Amém. Pai, finalmente agora nós oramos pedindo que o Senhor nos fale pela boca do pastor Ednei. Estamos desejosos de ouvir o Senhor nos ensinar. Esse tema é repleto de curiosidades, de coisas lindas, profundas, e te rogamos que nos dê a capacidade de compreendê-lo. Abre o entendimento de cada um de nós. Ilumina a mente do pastor Ednei e se aposse dele para
fazer dele teu servo, teu instrumento. Nós te rogamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Maravilha. Obrigado, pastor Moreira. Queridos irmãos, amigos, um bom dia a todos. Uma alegria poder estarmos juntos nesse momento para compartilharmos mais uma vez a palavra de Deus, como bem frisado aí pelo pastor. Desde segunda-feira iniciamos esta série especial de mensagens, reflexões com a temática do santuário e as mobílias e todas as partes, elementos que compõem esse local tão importante e tão central que era para a religião israelita, mas que também, claro, de alguma forma, ele tem também a sua importância para a nova aliança, para o cristianismo, especialmente a nós, adventistas do sétimo dia, que temos, de certa forma, uma visão bem peculiar, e eu diria até um tanto diferenciada acerca dessa mensagem do santuário. Não estou dizendo com isso, logicamente, que essa é uma interpretação que só nós temos e que ela não é da Bíblia, pelo contrário, a visão do santuário é uma visão bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Entendemos perfeitamente também que o santuário terrestre nada mais era do que uma sombra, uma cópia, uma figura do verdadeiro tabernáculo que se encontra no céu, que foi o Senhor que erigiu, como diz a carta aos Hebreus. E, logicamente, então, que nós, como adventistas do sétimo dia, cremos nessa mensagem bíblica, pregamos também este mesmo tema, e esta é uma das razões pelas quais também, ao longo desses próximos dias, temos aqui tido e teremos ainda reflexões com base no santuário. Na segunda-feira, o pastor Simei, de forma bem primorosa, nos apresentou essa parte introdutória do santuário, falando sobre o santuário como um local de habitação, como um local da presença de Deus entre nós, e uma ênfase muito especial ali, aquela parte em que Deus ele manifesta o seu desejo de habitar conosco, o seu desejo de tabernar conosco. É curioso você perceber que o santuário, de certa forma, ele é como se fosse uma réplica do Jardim do Éden também. Não diria bem uma réplica, mas é como se ele fosse uma miniatura do Jardim do Éden. Nós iremos perceber ao longo dessas reflexões o quanto os elementos do santuário e mesmo os rituais que ali acontecem, de alguma forma, eles sempre fazem alusão ao Jardim do Éden. Mas o ponto hoje para a nossa meditação, para a nossa reflexão dessa manhã, tem a ver com o altar de sacrifício. Eu já vou aqui compartilhar com os queridos a minha tela e nós vamos fazer uso da apresentação aqui para podermos, de forma mais didática, podermos então apresentar esse tema. Muito bem, e eu intitulei, embora a mensagem, a reflexão, ela seja propriamente sobre o altar de holocausto, sobre o qual nós iremos abordar aqui, a nossa mensagem, a nossa reflexão, ela vai ser também aí direcionada à cruz. A verdade é que, na verdade, nós podemos perceber que o altar, de alguma forma, ele é alusivo à cruz. Então, se temos uma cruz no Novo Testamento, temos um altar no Antigo Testamento. Eu não sei se para vocês a minha tela está aparecendo da forma como foi compartilhada. Tá cinza. Tá cinza? Deixa eu Tá cinza. retornar aqui e vou compartilhar de novo. Era o céu, né? Na época do santuário estava cinza. Ok. Queridos, vamos lá então. Perdoe-me aí essa pequena falha técnica que nós tivemos, mas agora já temos condições de poder prosseguir. O altar e a cruz. Vamos então entender um pouco dessa relação que há entre esses dois objetos, esses dois instrumentos ou figuras que nós encontramos de forma tão vívida nas Escrituras. Um deles bem presente no Antigo Testamento e o outro, né, com
o antítipo encontrando o seu tipo, temos ali também a sua presença bem forte dentro do Novo Testamento. E antes de eu falar sobre algumas verdades que envolvem o altar de holocausto e também a sua relação com a cruz dentro da teologia bíblica, eu quero fazer aqui uma breve recapitulação com vocês sobre a importância dos altares sacrificais no Antigo Testamento. Antes que houvesse o santuário, antes que houvesse a tenda, o tabernáculo onde Deus se manifestava, e ali aconteciam todos os rituais envolvendo o culto de Israel ao Senhor, e também essas parábolas que nós encontramos sobre a salvação mediante sacrifício de animais, e envolvia inclusive o altar de holocaustos. Na verdade, essa ideia dos altares de sacrifício, ela já existia, ela já estava presente desde a era patriarcal. Por exemplo, nós temos ali em Gênesis a ocasião em que Deus ele solicita a Caim e Abel para que eles apresentem uma oferta, e esta era uma oferta de holocausto, como Abel bem entendeu, e assim também obedeceu ao Senhor, diferente de seu irmão Caim, que não expressou obediência ao Senhor através daquele sacrifício que foi apresentado. E se houve um sacrifício, certamente havia também um altar. Na verdade, essa prática de erguer um altar para sacrifício não era uma prática exclusiva do povo de Deus, dos hebreus após o Monte Sinai, ou dos patriarcas antes do Monte Sinai, mas esse era um padrão lá da cultura do Antigo Oriente, em que para os holocaustos, para os seus sacrifícios, eles costumavam, então, erguer monumentos de pedra que eram os próprios altares de sacrifício. E quando você vai analisando esses altares que vêm desde a era patriarcal, inclusive o próprio altar que se encontra no pátio do santuário, ali, né, já na era do povo de Deus, do povo hebreu, após a sua libertação do Egito, nós percebemos pelo menos 3 aspectos importantes que envolvem essa imagem do altar. O primeiro aspecto que eu diria para vocês é o aspecto litúrgico, né? Os sacrifícios nos altares do Antigo Testamento, eles eram uma clara demonstração de culto ao Deus verdadeiro, né? Yahvé, o Deus verdadeiro, em contraste com os cultos pagãos daquela época. Então, à medida que os patriarcas eles ofereciam seus sacrifícios, à medida que eles apresentavam seus holocaustos, as suas ofertas ao Senhor, esses altares que eram construídos, uma vez que eles não tinham um local fixo para eles poderem, então, ali fazer a sua oferta, fazer o seu holocausto, ocorria que eles costumavam erguer, por onde eles passassem em suas peregrinações, monumentos de pedra, altares de pedra, onde eles ofertavam ali ao Senhor, né? Eles cultuavam ao Senhor naquele local, e aquele altar, então, mais tarde ficava fixo naquela mesma região, como uma espécie de um memorial de que ali um servo do Deus, dos patriarcas, do Deus de Abraão, ofertou a esse mesmo Deus um sacrifício. É curioso você perceber como a adoração, ela sempre está associada ao sacrifício na Bíblia, ou como o sacrifício, ele também é parte fundamental dentro da adoração. Não existe adoração sem o sacrifício. E o nosso sacrifício, ele também tem por objetivo a adoração ao Senhor, o culto somente ao Senhor. E esses monumentos que eram erguidos ali pelos patriarcas, eles então eram justamente centrados nessa adoração, nesse culto ao Deus dos patriarcas. Em uma época paganizada, em uma época em que muitos deuses eram servidos, ali estava um diferencial, um monumento erguido em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Mas havia também um aspecto missiológico desses altares. Como eu citei, eles eram monumentos que testemunhavam também a outras pessoas, a outros povos ou grupos de pessoas que passavam próximos a esses altares sobre o Deus a quem aquele adorador havia então prestado o seu culto, havia prestado a sua oferta naquele mesmo altar. E por fim, e esse talvez seja um dos aspectos mais importantes, não só nos altares pré-santuário, mas o próprio altar de holocaustos do santuário, ele tinha esse aspecto soteriológico. Soteriológico tem a ver com a mensagem da salvação, a doutrina, nosso conhecimento acerca da salvação. Cada sacrifício do Antigo Testamento, desde a era patriarcal, até depois ali a era mosaica com os hebreus,
sacrifício prefigurava a nossa redenção do pecado através da morte expiatória de Cristo. Então, desde o Jardim do Éden, quando o primeiro cordeiro foi sacrificado para que a partir da sua pele Deus confeccionasse roupas para cobrir a nudez de Adão e Eva, desde aquele período e até que viesse a cruz do Calvário, aqueles altares, fossem eles antes do santuário ou fossem os altares do próprio santuário e mais tarde do templo de Jerusalém, todos os sacrifícios que ali aconteciam naqueles altares tinham como objetivo apontar para a cruz do Calvário, na onde então o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele morreria, sofreria esta morte em nosso lugar para expiar nossas culpas e remover de nós também todo o pecado. Em Êxodo 27, meus amigos, no verso de número 1 a 8, você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia a leitura, nós temos então a ordem que Deus dá para a fabricação do altar de holocausto, e nós vamos ver aqui os detalhes, né, as prescrições que Deus apresenta de como deveria ser esse altar. Então aqui no livro de Êxodo, capítulo 27, do verso 1 a 8, eu leio assim em minha Bíblia. Faça também o altar de madeira de acácia. Seu comprimento será de 2,20 metros e largura será de 2,20 metros. O altar será quadrado. A altura será de 1,30 metro. Nos 4 cantos, coloque 4 chifres, os quais formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça também recipientes para recolher a cinza do altar, além de pás, bacias, garfos e braseiros. Todos esses utensílios serão feitos de bronze. Faça também para o altar uma grelha de bronze em forma de rede e fixe 4 argolas de metal nos seus 4 cantos. Coloque as argolas dentro do rebordo do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Faça também cabos para o altar, cabos de madeira de acácia revestidos de bronze. Os cabos devem ser passados pelas argolas de um e de outro lado, quando este for transportado, o altar, for transportado. Oco e de tábuas você fará o altar. Como lhe foi mostrado no monte, assim o farão. Então aí você tem uma figura que retrata mais ou menos, a imagem de como seria esse altar de holocausto. É importante nós frisarmos a diferença desse altar para o altar de ouro que se localiza no lugar santo do santuário. Nós teremos ainda um estudo só sobre o altar de incenso, que é o altar de ouro ali do lugar santo. O nosso foco hoje é o altar de bronze, tá bom? Então, para que você não confunda, o altar de bronze é o altar de holocausto ou de sacrifícios localizado no pátio do santuário, aquela área externa que toda a congregação de Israel tinha acesso no santuário. Já o altar de ouro é o altar de incenso, que por sua vez está localizado no lugar santo, onde nenhuma pessoa comum do povo de Israel tinha acesso, senão o sacerdote, os descendentes ali de Arão, que tinham então, pela ordem de Deus, a autorização para comparecer em sua presença no lugar santo e ministrarem perante aquele altar. Muito bem, então esta é a figura do altar de holocaustos, Estas varas que atravessavam ali pelas argolas, nas laterais do altar, eram para facilitar o seu transporte. Lembra que a tenda, o santuário israelita, no primeiro momento, é uma tenda móvel, ao longo dessa caminhada no deserto até chegar em Canaã. Então, logicamente que essa forma de fabricação facilitava o processo de transporte também para o altar de bronze. Tá certo? Queridos irmãos, então, alguns eventos, alguns rituais importantes ocorriam relacionados a esse altar que nós estamos visualizando aí. Eu diria que, basicamente, há 2 categorias de sacrifícios que eram realizadas, no caso, junto ao altar. Essas 2 categorias nós conhecemos como a primeira, ofertas públicas, ou também chamadas de sacrifícios da manhã e da tarde, ou sacrifício diário. E é também possível que você encontre a expressão holocausto contínuo. Então, veja só, ofertas públicas, sacrifícios da manhã e da tarde, sacrifício diário, holocausto contínuo, essas expressões, na verdade, elas representam a mesma coisa. Elas representam o mesmo ritual.
tá bom? E como que acontecia, de que forma era feita esse holocausto contínuo ou essa oferta pública? Então, esse nome oferta pública, ela tem essa classificação justamente devido ao seu caráter comunitário, coletivo. Então, essa não era uma oferta que individualmente cada um dos hebreus apresentava no santuário diariamente. Na realidade, esta era uma oferta que era oferecida coletivamente pelo sacerdote, por todo o povo de Israel. De acordo com Êxodo 29, do verso 38 a 42, esse ritual da manhã e da tarde, que nós conhecemos como oferta pública, ou contínuo, ou diário, certo? Era a peça central do santuário. Então, o principal evento, a principal atividade que acontecia diariamente no santuário tinha que ver justamente com a oferta pública. Como eu mencionei, essa oferta ela tinha prioridade sobre todos os outros sacrifícios, sendo essencial para a adoração israelita. A primeira coisa, logo pela manhã, quando o dia raiava, que acontecia no santuário, era o sacrifício da manhã. E o último serviço a ser realizado no santuário, já lá ao cair do sol, era o sacrifício da tarde. É daí que vem esse nosso costume, como adventistas, inclusive, como cristãos em geral, né, de incentivarmos a importância do culto matutino e o culto vespertino, né, com a sua família. O matutino pela manhãzinha, como aqui nós fazemos na sala 57, e o culto vespertino, aquele que já mais no começo da noite, um pouco mais tarde talvez, você pode então fazer também com a sua família, colocando, né, o seu dia nas mãos de Deus e agradecendo a Ele por aquele dia e agora pedindo também que Ele conceda um bom descanso para que no dia seguinte você acorde revigorado. Esse sacrifício ele era abrangente, uma vez que o sacerdote ele oferecia por todo Israel, então por isso que ele tinha esse caráter coletivo, e assim chamava-se oferta pública, porque era algo oferecido por toda a comunidade de Israel. E representava a aceitação de Deus e a constante disponibilidade do perdão. O altar de sacrifício ele tem essa primeira imagem, essa primeira mensagem que é dada não só aos hebreus, mas também a nós. A imagem de que Deus ele nunca está distante. À medida que a cada manhã o sacerdote ele começava o dia ministrando ali no santuário, junto a esse altar, ofertando um sacrifício por toda a comunidade de Israel, o povo tinha não só ali a sensação, mas a clara convicção, a segurança, a certeza de que mais uma manhã Deus havia renovado a sua graça, Deus havia renovado a sua misericórdia, a graça do Senhor, a sua misericórdia, a sua bondade, o seu perdão estavam disponíveis a todos os israelitas no momento em que eles se aproximassem de seu santuário. E para nós hoje a mensagem não é diferente. Hoje pela manhã, antes que você despertasse, a misericórdia do Senhor já o havia alcançado. As bênçãos do Senhor, a sua graça, a sua bondade, o seu amor, antes mesmo de você abrir os olhos hoje para vir aqui participar desse nosso encontro espiritual, Deus, ele já o havia, em sua soberana graça, abençoado a sua vida, lhe ofertado misericórdia, ele renovou as suas misericórdias nessa manhã, e como diz então o livro de Lamentações, esta é a razão, esta é a causa pela qual nós não somos consumidos. Nós não somos merecedores dessa graça, mas a graça ela é disponível diariamente através dessa mediação que Jesus faz por nós também no santuário celestial. Amém? E além da oferta pública, essa era a primeira categoria realizada, né, no santuário, no pátio, no altar de sacrifícios, havia também a oferta individual, ou as ofertas individuais. Nós não vamos ler aqui, mas no livro de Levítico, os 6 primeiros capítulos, eles são todos eles dedicados para falar só sobre essas ofertas individuais que a congregação de Israel apresentava no pátio, ali no altar de sacrifícios. Então, por exemplo, em Levítico 1,
Nós temos as ofertas queimadas, as orientações que Deus dá referente a essas ofertas, que eram espécies de ofertas de gratidão, que eram apresentadas ali no santuário. Haviam as ofertas acessórias. Essas ofertas acessórias eram como se fosse uma segunda oferta apresentada, além da oferta pelo pecado. Nós vamos ver daqui a pouquinho a oferta pelo pecado. Então, quando o penitente ele levava a sua oferta pela culpa ou pelo pecado, ele também apresentava uma oferta de manjares, que era essa oferta acessória, em que, como se fosse uma forma de gratidão já pela aceitação mediante a oferta pela culpa. Então, o pecador sabia que a única forma dele ser aceito era trazendo o seu sacrifício pelo pecado. E ele já manifestava gratidão por essa aceitação divina, apresentando também a sua oferta de manjares ou ofertas acessórias. Está lá em Levítico 2, tá bom? Haviam as ofertas pacíficas, Levítico 3, e aí Levítico 4 a 6, 4, 5 e 6, nós temos essa descrição da oferta pelo pecado e da oferta pela culpa. Esta, sem dúvida alguma, é a classe mais conhecida das ofertas que os hebreus apresentavam no santuário, né? Aquela em que o cordeiro era sacrificado em prol das culpas do povo de Israel, né? À medida que eles pecavam e compreendiam a malignidade da sua culpa, eles levavam essa oferta até o altar de sacrifícios. Meus amigos, eu quero então agora conduzi-los para aquilo que eu considero o cerne dessa mensagem. Até aqui fizemos uma parte introdutória, conhecemos um pouco do altar, a sua localização no santuário, a sua importância, os aspectos que o envolviam e também os rituais que nele eram realizados ao longo do dia, de todo o calendário religioso do povo de Israel. E agora, então, a parte mais teológica e também prática, logicamente, dessa mensagem, 5 verdades que que são ensinadas pelo altar de sacrifícios. Eu não vou dizer só o altar de sacrifícios, mas eu vou dizer 5 verdades que são ensinadas pelo sistema sacrificial. Tá bom? Se você quiser anotar as passagens, fiquem à vontade, mas depois também eu creio que essa apresentação minha ela vai ser disponibilizada, né? Enviarei aí para seu moderador, e aí eles poderão compartilhar com vocês também para que você faça um bom uso, recapitule, estude, e se quiser também depois, na sua própria igreja, né, apresentar essa mensagem, fique bem à vontade, de graça recebestes, graças dai, diz a Bíblia, né? Então, aquilo que o Senhor me concedeu, eu também vos entreguei, tá bom? Nada aqui é propriedade minha. Muito bem, meus amigos, vamos então para 5 verdades ensinadas pelo sistema sacrificial. A primeira grande verdade apresentada, ensinada ao israelita, no momento em que ele comparecia diante do altar de bronze ali no pátio, é esta: o salário do pecado é a morte. A primeira, a lição mais vívida, a imagem mais clara que era apresentada ao pecador, ao penitente ali no santuário, era justamente esta: o salário do pecado é a morte. Na Bíblia você encontra várias afirmações que são feitas pelos autores da mesma, referente a esta relação do pecado com a morte. Ezequiel já havia dito: toda alma que pecar, esta morrerá. Deus havia dito a Adão e Eva no jardim do Éden que se eles desobedecessem a sua ordem referente ao fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles também iriam morrer. Então existe uma clara relação do ato do pecado para com a morte, e isso porque Paulo sintetiza muito bem essa mensagem em Romanos 6, verso 23, dizendo: o salário do pecado é a morte. Então o pecado ele produz muitos efeitos negativos, o pecado traz e trouxe de fato muitas mazelas para a humanidade, mas a pior das consequências do pecado, o pior dos seus resultados, o mais devastador, o mais maligno problema do pecado é justamente esse: o salário do pecado é a morte. E por que essa imagem ela era bem vívida ao hebreu, ao israelita, quando ele levava a sua oferta pelo pecado?
ali no altar de sacrifícios no santuário? Veja, porque primeiramente ele via o animal sendo imolado bem à sua frente, depois tendo então a sua carne queimada sobre aquele altar. Perceba que Deus, de uma forma bem didática e bem vívida, por sinal, ele está ensinando aquelas pessoas, aquele povo, e a nós também nos dias de hoje, quão maligno é o pecado. Porque, na verdade, aquela vítima que era sacrificada, ela era uma representação do próprio pecador. Porque, na realidade, era o pecador quem deveria morrer, uma vez que ele era o culpado. O animal era um ser inocente. Mas é justamente essa imagem que Deus está construindo para apontar para o plano da redenção. Uma vítima inocente é sacrificada, é morta no lugar do culpado, para que o culpado possa ser, então, desta forma, perdoado, inocentado, justificado. Não existe perdão sem a morte, não há justificação sem a morte, sem o sacrifício, não vai haver inocência para o culpado, uma vez que não houver também a morte, ainda que seja de uma vítima que é inocente, mas o preço do pecado é este, o preço do pecado é a morte. Alguém deveria morrer, alguém deveria pagar o preço por aquele mal que fora cometido. Meus amigos, é importante nós termos em mente uma coisa: o pecado não é apenas uma falha moral. O pecado não é meramente você cometer um deslize. O pecado não é um equívoco, não é um tropeço no caminho. O pecado não é um desvio de jornada. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. O pecado, ele é uma rebelião contra a lei de Deus, contra o governo de Deus, contra o caráter do próprio Deus. Quando nós pecamos, estamos nos colocando numa posição de rebelião contra o nosso Criador. O pecado é uma afronta à sua justiça, o pecado é uma afronta à sua santidade. E é importante nós termos em mente que Deus, ele não tolera o pecado. Deus não aceita o pecado, Deus não permite o pecado. E o pecado na sua presença, ele deve ser então eliminado. E é por essa razão que a consequência final do pecado é a morte, porque santidade, grave bem isso, santidade e pecaminosidade não devem coexistir. Santidade e pecaminosidade não podem, não devem coexistir. Deus é um Deus santo e na sua presença o pecado não é admitido. E era então muito claro para o pecador que Deus, ele punia o pecado. E a punição final para o pecado era a morte. E esta imagem era vista por ele ali no momento em que ele sacrificava a sua oferta, aquele animal. Normalmente, a oferta apresentada era um cordeiro macho de 1 ano sem defeito, né? Essa era a especificação que havia para o animalzinho a ser sacrificado. Então, essa imagem desse cordeiro sacrificado, ela era uma alusão clara ao juízo divino sobre o pecado. Como eu já citei e eu volto a repetir, a santidade não permite a pecaminosidade. São duas coisas que não podem coexistir. Então, primeira lição do santuário, ou primeira lição do sistema de sacrifícios, do altar de holocaustos, o salário do pecado é a morte. Segunda verdade que pode ser aprendida através do altar de sacrifícios é que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Já vimos esse aspecto da morte como sendo a punição para o pecado. A morte como sendo o castigo final do pecado. A morte como sendo o juízo de Deus sobre o pecado. Não é? No momento em que a vítima era sacrificada, esse ato do sacrifício da vítima, ele representava o juízo de Deus sobre aquilo, sobre aquela vítima, porque ela tornava pecado no lugar do culpado, não é? Então tornava-se o culpado no lugar daquele que de fato era o culpado. Havia uma substituição, daqui a pouquinho eu volto nesse conceito de substituição que a Bíblia nos apresenta referente ao altar de sacrifícios. Então veja, no primeiro momento, existe essa ideia de um juízo sobre o pecado. Agora vem um ponto importante. A questão da expiação começa a partir daqui. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados.
no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 22, então, o autor desta carta, que nós então cremos ser o apóstolo Paulo, diz: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E veja, a ênfase está aqui na parte final: e sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão, não há justificação, não há salvação. Pastor, por que era preciso haver morte? Primeiro, tem que haver morte porque essa é a sentença final do pecado. Este é o juízo sobre o pecado. Mas também existe morte porque sem morte, ou melhor dizendo, sem sangue, não há remissão de pecados. Lembra que quando o cordeiro era imolado junto ao altar de sacrifícios, então o seu sangue era derramado e era com aquele sangue que mais tarde também o sacerdote ele fazia a mediação, a expiação das culpas do pecador, tá certo? Veja, também no livro de Hebreus, capítulo 9, verso 14, o mesmo Paulo, falando sobre o sangue de Cristo, diz que muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Da mesma forma como o pecador penitente, ele encontrava remissão no sangue da vítima, do animal que era ofertado em seu lugar, no altar de sacrifícios, na cruz do Calvário, ao ele morrer em nosso lugar, então Cristo Jesus também nos purifica de todo o pecado. É curioso você perceber como no Novo Testamento, essa imagem do sangue de Cristo como um agente purificador, ela é muito clara. Exemplo, Efésios 1, verso 7, ali Paulo diz que nele temos a redenção pelo sangue, não é? Também o mesmo apóstolo Paulo, ele enfatiza aí por várias vezes na sua carta aos Hebreus a importância do sangue para a remissão dos pecados. O Apocalipse nos diz que aquele que nos salvou pelo seu sangue, depois também lá no capítulo 7, verso 14, ao falar dos redimidos, diz que estes são aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Note como o sangue ele tem a ver com a vida na Bíblia, como o sangue está associado à nova vida, à remissão, ao perdão dos pecados. O apóstolo João, sua primeira carta, ele disse: o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo e qualquer pecado. Meus amigos e irmãos, sem sangue não há remissão, sem sangue não há perdão, sem sangue não há remissão de pecados. E essa é a segunda verdade ensinada pelo sistema de sacrifícios no altar de holocaustos. Porém, nós temos um problema. O mesmo livro de Hebreus, que já afirmou que sem sangue não há remissão de pecados, no capítulo 10, verso 4, nos diz que é impossível que o sangue dos touros e bodes remova pecados. Então, perceba que, por mais que lá atrás, no Antigo Testamento, junto ali ao altar de holocausto, a esperança do pecador para a remissão do pecado estava no sangue derramado, no sangue vertido por ele, para a remissão dos seus pecados, ainda assim, a Bíblia é clara em afirmar que o sangue de touros, bodes, cordeiros e outros também que eram, por vezes, oferecidos no altar de holocaustos, esse sangue não tem o poder efetivo para remover pecados. Agora, como entender essa ideia, essa aparente contradição de que sem sangue não há remissão, mas que, ao mesmo tempo, o sangue de animais não remove pecado? Guarde essa informação, daqui a pouquinho nós vamos chegar lá, quando eu falar sobre a lição de número 4, desse sistema de sacrifícios, mas desde já, me adiantando, eu afirmo a vocês que todos aqueles animais, eles prefiguravam a Cristo. Eu creio que você conhece muito bem essa tipologia do santuário, de que o cordeiro sacrificado era uma alusão a Jesus, e se lhe resta dúvidas, nós iremos também respondê-las aqui ao longo desse nosso estudo ainda, mas o ponto é que o sangue daqueles animais prefigurava o sangue de Cristo. O Novo Testamento é claro em apontar para a eficácia do sangue de Cristo para a remissão de pecados. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo e qualquer pecado. E apenas nele, sendo lavados no seu sangue, é que temos a
redenção, é que temos a remissão completa e definitiva de nossos pecados. O apóstolo Paulo, ele tem uma citação na sua carta aos Romanos, capítulo 3, versos 25 e 26, que ela é crucial para compreendermos essa questão do sangue de Cristo, quando diz que Deus, ele realizou a propiciação pelos nossos pecados mediante o sangue de Cristo, né? E ali no verso 26, ele fala também para que no tempo presente ele fosse justo e justificador. Então, é verdade que aquele sangue derramado no altar de holocaustos, ele não era tão eficaz quanto o sangue de Cristo para a remoção de pecados. Mas quando Cristo vem e ele derrama o seu sangue no Calvário, o seu sangue então cobre também não só os pecados da era presente, mas inclusive os pecados da era passada, lá da aliança sinaítica. Tá certo? Então, note que à medida que Deus ele está perdoando pecados através do sangue de animais, entenda, meus irmãos, que é como se Deus estivesse emitindo uma nota promissória, tá certo? Que vai sendo acumulada ao longo da história, e quando que essa nota promissória, que quando vem a cruz, ela já está gigante, obviamente, quando essa nota, ela é definitivamente paga, é efetivamente quitada na cruz do Calvário. Lembra lá em Colossenses 2, verso 14, que Paulo diz que Cristo, ele cravou na cruz o escrito de dívida que havia contra nós. Que escrito de dívida é esse a qual ele se refere? Essa nota promissória que eu fiz menção, em que Deus ele está perdoando sem ter ainda uma base legal para perdoar, porque o sangue de animais não resolve o problema do pecado, mas Deus em sua graça se adianta já realizando os benefícios da cruz antes da própria cruz. Meus irmãos, eu não sei você, mas isso me arrepia todinho. Quando eu penso na grandeza do amor desse Deus, que antes que houvesse a cruz, no seu coração essa cruz já existia, e é por essa razão que ele já nos amava, já nos perdoava, antes mesmo da cruz. Quando eu penso nisso, eu sou levado a dizer: bendito seja o Cordeiro de Deus, bendito seja o Senhor, aleluias e glórias ao santo nome do Senhor, que de séculos em séculos, de eternidade a eternidade, ele tem provido um meio de salvação para o seu povo. Amém? Queridos, a segunda lição ensinada pelo altar de sacrifícios: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Aí agora então chegamos na terceira, que é um complemento da segunda. A terceira verdade ensinada pelo altar de holocaustos: Deus proveria um substituto para morrer no lugar dos pecadores. Olha só, grave bem isso. Deus proveria um substituto, e aqui entra a ideia da substituição. Vou falar um pouquinho para vocês agora sobre isso. Deus proveria um substituto para morrer no lugar dos pecadores. Vamos lá. Em Levítico 17, verso 11, Deus diz exatamente assim: porque a vida da carne está no sangue. Então, entenda, na Bíblia, na tipologia bíblica, o sangue, ele é símbolo da vida. A vida está no sangue, certo? Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. Qual que é a ideia? A ideia é a vítima que é sacrificada no lugar do culpado. Então, a vida de uma vítima é oferecida para a vida do culpado, ou pela manutenção da vida do culpado, de maneira que é sangue por sangue, vida por vida, minha vida pela sua. Essa que é a ideia. A minha vida é sacrificada para que a sua vida continue existindo, continue acontecendo, vamos dizer assim. Tá certo? Então, a grande mensagem transmitida nesse ato de substituição, em que o homem ali, você vê na imagem, né, o rapaz que ele está com as mãos sobre o cordeiro, nós vamos entender essa imagem melhor agora. Então, nessa imagem, o que está acontecendo é vida por vida. Uma vida sendo oferecida pela outra. E perceba, só existe vida para o penitente através do sacrifício de uma vítima inocente. Muito bem. Qual que era o processo? Vamos relembrar aqui a imagem, né? Construa aí na sua mente essa imagem. Como era o processo
quando o pecador arrependido, ele levava a sua oferta para o altar de holocausto. Primeiro passo, ele então escolhia, né, ali o animal, o sacrifício estipulado. Lembra que lá em Levítico há uma série de estipulações sobre o animal que deveria usar. Eu falei que era o cordeiro, especialmente o cordeiro, mas não era só cordeiro que era oferecido, tá bom? Haviam outros animais também, haviam várias estipulações, classificações, categorias para que cada animal se encaixava, mas isso aí, né, são detalhes que você pode ler tranquilamente, com calma, em Levítico depois. Mas o ponto é, o pecador arrependido, ele levava para o altar o sacrifício estipulado. Segundo passo, colocando a mão sobre o animal, como você vê aí na imagem, tá bom? Colocando a mão sobre a cabeça do animal, o penitente confessa seu pecado e sua culpa, transferindo-os assim para o animal como seu substituto. Então, nesse ato em que Oi? Uma voz. Pastor, já que o senhor falou da menção à imagem, eu não sei se o senhor percebeu, nós não estamos conseguindo ver a passagem dos slides. Ele travou na primeira imagem, o pessoal do YouTube até mandando mensagem aí. O senhor poderia verificar o que está acontecendo para que o senhor mostre essa mensagem, especialmente essa última slide, se o senhor receber referência aí. Ok, deixa eu então interromper aqui rapidinho. Certo, e isso agora mudou. Pronto, então vá lá para essa imagem da vida por vida aí, que foi onde o senhor fez referência a ela, por favor. Essa imagem, foi isso? Foi. Ok. Vê o próximo clique para ver. Deixa o PowerPoint em modo de apresentação para ver se... Vá lá para a imagem, que o senhor parou na imagem lá de vida por vida, né? Acho que essa daqui que eu estava mostrando. Essa aqui é a terceira lição. Ok, pronto. Deixa em modo de apresentação, por gentileza. Para mim está em apresentação, não sei para vocês, mas para mim está em modo de apresentação. Não, aqui está apresentando os slides ainda ao lado. O senhor compartilhou a tela, mas ela não está em modo de apresentação. Mas dá para ler aqui, só para o pessoal ir acompanhando aí. Desculpe eu interrompê-lo e Deus continue seguindo. Vou tentar mais uma vez. Foi aí a apresentação ou não? Não. Ok, eu vou tentar mais uma vez. Qualquer coisa eu vou prosseguindo dessa forma. Oi? Sim. Ok. Muito bem. Então, queridos, vamos lá, avançando aqui. Eu ia dizendo para vocês, então, que essa terceira lição, né, Deus provê um substituto, a vida, ela está no sangue, então a expiação é vida por vida, sangue por sangue. Era assim que a vítima, então, era oferecida para que o penitente tivesse vida novamente. O pecador levava ao altar, até o altar sacrifício estipulado, e então ele colocava a mão sobre o animal, como você vê ali na imagem, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, e então com as mãos ali sobre aquele animal, ele confessava seu pecado, e dessa forma simbólica, é importante nós frisarmos isso, de forma simbólica, ele transferia toda a sua culpa, o seu pecado, para aquele animal que seria sacrificado em seu lugar, né? Que seria o seu substituto na morte. Lembra que falamos lá que a vítima sacrificada, ela sofria o juízo de Deus sobre o pecado. Então esse juízo que era sobre nós, que era contra nós, ele é agora transferido para quem? Para a vítima, no momento em que ela recebe, assume a responsabilidade sobre o nosso pecado e, consequentemente, assume também o nosso castigo. Depois disso, o penitente imolava a vítima, né? Ele imolava o animal, e então o sacerdote, naquele dia encarregado, ele coletava aquele sangue e ele prosseguia com os demais rituais, que aí já envolve o altar de incenso lá do lugar santo. Não vou entrar nesse detalhe para que eu não comprometa a mensagem do colega que vai falar sobre isso mais adiante, tá bom? Então vou me ater somente aqui à questão do altar de holocaustos. Então a vítima era imolada e o seu sangue, o trabalho com sangue era prosseguido para a mediação, a expiação das culpas do penitente. E por fim, desta forma, o sacerdote fazia expiação pelo pecado e o penitente era então perdoado.
O apóstolo Paulo, fazendo essa correlação daquilo que acontecia com o que houve na cruz, nos diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 3, antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então está claro para a Escritura que da mesma forma como aquela vítima no Antigo Testamento era um substituto do culpado no santuário, na cruz do Calvário, Cristo, o inocente Filho de Deus, é também o nosso substituto, morrendo por nós, como diz Paulo, morrendo pelos nossos pecados, como desde a era patriarcal, no altar de sacrifícios, essa mensagem ela já havia sendo anunciada. Meus irmãos, olha como Deus é pedagógico, como Deus ele é detalhista, como Deus é maravilhoso, em nos mínimos detalhes, de forma bem vívida, clara, às vezes dramática, ele ilustrar passo a passo o plano da redenção. Mais uma vez, quando eu percebo a grandeza desse Deus em guiar todo o processo da história da redenção e essas parábolas da salvação envolvendo o santuário, que aludem à cruz de Cristo, que é o cumprimento, que é de fato o ponto alto, o ápice desta salvação que vem através de um sacrifício substituto, mais uma vez então, como faz Apocalipse, sou levado a dizer que digno é o Cordeiro, bendito seja o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Deus seja louvado por essa graça maravilhosa e merecida a qual ele dispõe a nós mediante o sacrifício. Quarta e penúltima lição, a quarta penúltima verdade a ser aprendida através desse sistema que temos falado sobre os sacrifícios no altar de holocausto. É que esse substituto que eu falei lá no ponto número 3, nós vimos que haveria um substituto para o pecador. Não é essa a terceira verdade? Deus proveria um substituto. Muito bem. Quem é o substituto? Aliás, só uma janelinha rápida. Lembra lá em Gênesis 22, quando Deus ele solicita a Abraão que ele leve Isaque até o Monte Moriá e sacrifique? Aí, quando ele vai subindo o monte com o seu filho, eles têm ali a lenha, o cutelo, a brasa, o fogo, tudo pronto, mas não tem o quê? Falta o cordeiro. E Isaque, muito esperto, ele pergunta: meu pai, onde está o cordeiro? Não é? Onde está o cordeiro? E então Abraão, ele responde: Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Você conhece muito bem a história, e no momento em que Abraão ele está para baixar o cutelo e então ofertar seu filho Isaque como um holocausto ao Senhor, naquele momento a mão do anjo segura o braço de Abraão e Deus então diz: não faça mal ao menino. Naquele mesmo instante, ali existe um animal, um cordeiro preso entre os arbustos ali próximo, e então aquele animal é oferecido no lugar de Isaque. Veja, no Monte Moriá, olha que imagem bonita. No Monte Moriá, lá estão o pai e o filho pronto para o sacrifício. E no Monte Calvário, séculos mais tarde, mais uma vez, pai e filho também estão. No Monte Moriá, o filho seria o sacrifício. No Monte Calvário, também o filho seria o sacrifício. No Monte Moriá, o filho escapa e o cordeiro morre. E pai e filho voltam para casa. No Monte Calvário, o cordeiro é quem escapa e o filho é quem morre. O filho é quem morre, para que você, junto com seu pai, pudesse voltar para casa, para o reino celestial. Esse substituto seria o Messias. Não foi à toa que João Batista, quando ele, no Rio Jordão, vê Jesus se aproximando dele para ser batizado nas águas, ele então afirma, sem nunca ter visto Cristo antes, ele então de forma profética, reveladora, ele declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se é verdade que o sangue de cordeiros, de animais, de touros, bodes, não remove o pecado, é tão verdade quanto que o sangue deste Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, este sim tira o pecado do mundo.
Também, continuando, o apóstolo Paulo, em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21, diz: aquele que não conheceu o pecado. Lembra que a oferta do santuário deveria ser imaculada, sem ruga, sem mancha, perfeita, sem qualquer defeito, senão não era aceitável para o sacrifício. Também Cristo, sem mácula, sem mancha, sem defeito, sem qualquer mal, sem qualquer inclinação para o mal, sem qualquer pecado. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. O Messias é o substituto. O apóstolo Paulo, em Filipenses 2 também, ele cita que Cristo, ele, embora sendo igual a Deus, não apegou-se à sua divindade, mas esvaziou-se dessa divindade, assumiu a forma de homem, a forma de servo. Ele viveu entre nós e foi obediente ao Pai, e obediente até a morte, morte de cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele sofreu as consequências do pecado, o castigo do pecado, para que nós fôssemos então recebidos por Deus, recebêssemos a justiça de Deus. Gálatas 3, verso 13: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Eu queria ler para vocês algumas citações referente a essa ideia do Messias como substituto, do porquê Cristo, ser necessário que Cristo fosse o substituto. O primeiro ponto aí, no livro Conselho sobre Saúde, página 222, Ellen White, ela escreve assim: a divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Meus irmãos, é importante entendermos que o plano da redenção, o processo da salvação, é um processo da divindade, da trindade. Não é apenas uma atuação só do Filho, do Pai ou do Espírito, mas os três estão envolvidos, juntos, participando no processo da salvação. Se você ler, por exemplo, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14, Paulo está louvando a Deus pelas bênçãos da salvação. E ele cita três responsáveis, autores desse processo da salvação. Ele louva ao Pai, ele louva ao Filho, e ele também louva o Espírito Santo. Efésios 1, 3 a 14 é um hino à Trindade em louvor pela salvação. Olha só, a fim de levarem a cabo plenamente esse plano, foi decidido, então, no conselho eterno, soberano de Deus, da Trindade, foi decidido que Cristo, o unigênito Filho de Deus, se desse a si mesmo em oferta pelo pecado. Que linha pode medir a profundidade deste amor? Pergunta a profetisa. Deus tornaria impossível ao homem dizer que ele poderia ter feito mais. Com Cristo deu ele todas as riquezas do céu, para que coisa alguma pudesse faltar no plano de soerguimento do homem. História da Redenção, página 43, diz: os anjos prostraram-se diante dele. Quando os anjos descobrem que Cristo é quem vai ofertar-se pelo pecador, eles oferecem suas vidas. Olha o que diz Ellen White: ofereceram suas vidas. E Jesus lhes disse que pela sua morte salvaria a muitos, e que a vida de um anjo não poderia pagar a dívida. Sua vida unicamente poderia ser aceita por seu Pai como resgate pelo homem. Só havia uma forma de satisfazer a justiça de Deus contra o pecado. Qual era? E a única forma era a morte do próprio Filho de Deus. Melhor dizendo, deixa eu corrigir a minha informação. A única forma era a morte do culpado. Essa era a forma mais eficaz. A forma era o culpado morrer. Mas lembra o que diz João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. Você crê nisso? Então fala amém aí, fala amém igual crente. Escreve amém no comentário. Dá um glória a Deus aí por esse dom precioso, por esse amor especial. Veja isso, que o Pai oferece seu próprio Filho como um pagamento no lugar da nossa vida. Então, Cristo também oferece a si mesmo em nosso lugar, como uma forma de satisfazer a justiça de Deus. Ele sofreria o juízo contra o pecado em nosso lugar, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus.
Que amor é esse? Pergunta Ellen White, né? Quem pode entender a linha deste grande amor? Veja, o autor cristão John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, página 159, ele faz a seguinte afirmação, muito importante para a nossa reflexão aqui. A fim de nos salvar de uma maneira que satisfizesse a si mesmo, Deus, através de Cristo, tomou o nosso lugar. O amor divino triunfou sobre a ira divina mediante sacrifício de si mesmo. A cruz foi, ao mesmo tempo, um ato de castigo e indulto, severidade e graça, justiça e misericórdia. O evangelho bíblico da expiação consiste em Deus satisfazer sua própria justiça, substituindo-nos do castigo. Se eu pudesse dizer numa frase qual é a mensagem do altar de holocaustos, seria esta: Deus satisfazendo sua justiça, substituindo-nos do castigo. Em outras palavras, a salvação ela ocorre mediante a substituição de um pecador culpado, né, que deveria morrer, para uma vítima inocente. Assim, queridos irmãos, eu quero então chegar à conclusão com a quinta e última verdade aprendida através do sistema sacrificial. A salvação é pela fé. Efésios 2, versos 8, 9 e 10, muito conhecido, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Não coloquei aqui, mas o verso 10 ele continua, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, preparados para a prática das boas obras. Esta é a grande mensagem. Pela graça vocês são salvos mediante a fé. Meu amigo, meu irmão, eu quero que você entenda que a salvação não estava no animal em si. O animal morreu, pronto, eu estou salvo. A salvação estava na fé manifestada pelo penitente, de que, embora aquele animal fosse imperfeito para remover o seu pecado, no futuro, Deus providenciaria o seu próprio Cordeiro, o Cristo, o Messias, que iria ser sacrificado, morto, em favor dos pecados de toda a humanidade. E mediante o seu sacrifício, mediante a sua morte expiatória, mediante a sua substituição lá na cruz, em nosso lugar, mediante essa sua vida que seria entregue em nosso favor, é que eles e todos nós, então, teríamos a definitiva e a completa redenção. Meus amigos, nós não precisamos temer o pecado, não precisamos temer o mal, porque o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre, ele morreu numa cruz para nos salvar, mas ele não ficou preso na morte, a sepultura não o conteve, porque ele ao terceiro dia ressuscitou e ele está vivo, e hoje, segundo Hebreus 7, ele vive para interceder para sempre por todos aqueles que por ele se achegam a Deus. Vá ao Calvário e você vai encontrar a maior manifestação do amor de Deus. Vá ao Calvário e você vai entender o que é o amor. Vá ao Calvário e você verá o que é sacrifício. Vá ao Calvário e você vai ver o que é sofrimento. Vá ao Calvário e você vai entender o que é abnegação, generosidade, doar a si mesmo, entrega de si mesmo. Vá ao Calvário e você vai entender o quanto você é amado. Vá ao Calvário e você vai compreender o quanto você é amado por esse Deus. Pela graça somos salvos. Assim como aqueles culpados olhavam para o futuro e manifestavam fé, nós olhamos lá para a cruz e também manifestamos fé, certos de que no presente, ele, no céu, está por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos, algumas últimas considerações. O altar e a cruz revelam o juízo de Deus sobre o pecado e sua graça sobre o pecado. O altar e a cruz são ao mesmo tempo provas da justiça e do amor de Deus. O altar e a cruz mostram a santidade de Deus. Deus é santo. O pecado não pode coexistir com ele. Mas o altar e a cruz também denotam a infinita misericórdia
desse Deus. O altar e a cruz pregam uma mesma mensagem: a salvação por substituição, a salvação através da vida e morte de Jesus Cristo. Queridos, gostaria de concluir contando uma rápida história. Numa cidade do Velho Oeste americano, ocorreu de um dia um homem, um cowboy muito popular, muito conhecido e querido por aquela população daquele território, daquele condado, envolveu-se numa briga, num conflito por um mal-entendido, e ocorreu que ele acabou sacando de uma arma e assassinando um outro rapaz. Ele foi preso e, pelas leis daquele território, ele deveria então ser condenado à morte pelo crime que ele havia cometido. A população, conhecendo a sua vida, seu histórico, seu caráter, fez uma apelação ao governador para que concedesse um indulto àquele homem. Desse a ele uma nova chance, porque aquele havia sido um ato pontual, não era uma prática dele, ele não era um criminoso, era uma pessoa boa. E então que o governador lhe desse uma nova oportunidade, porque com certeza seria diferente. O governador resolve acatar ao apelo da comunidade, da população, mas antes ele decide conhecer de perto, ver pessoalmente quem era esse homem de quem tantas pessoas falavam. E ele foi até a prisão para levar pessoalmente às mãos dele a sua carta de perdão. E ele foi trajado de sacerdote religioso, carregando uma Bíblia, e dentro da sua Bíblia ele colocou o indulto, a liberação, a absolvição daquele rapaz. Quando ele chega à sua cela, ele então lhe diz: homem, eu lhe trago boas novas. E aquele rapaz furioso, de forma bem ríspida, rude, ele responde dizendo: vá embora, eu não quero te ouvir. E aquele governador, trajado de sacerdote, compreende que talvez ali ele não está entendendo o que está acontecendo, mas ele insiste ainda assim bondosamente: olha, o que eu tenho aqui nas minhas mãos é algo bom para você, eu gostaria que você ouvisse. E ele disse: vá embora, eu não quero ouvir você. Não quero ouvir nada que venha de você, eu não preciso da sua ajuda e tampouco quero saber o que é que você tem dentro para mim. O governador continua insistindo mais uma vez: homem, me dê uma chance de falar com você, por um segundo que seja. E ele disse: vá embora. Se você não for embora, eu vou agredi-lo, eu vou cuspir em você. Eu não quero a sua presença. Aquele sacerdote, na verdade governador, fecha a sua Bíblia, retira-se da cela, e então o guarda da prisão, ele volta, entra na cela e pergunta àquele cowboy: você ficou maluco? Você enlouqueceu? Você sabe quem era o homem que estava aqui? E ele respondeu: sim, o sacerdote, o padre. Ele disse: não, aquele não é o padre. Aquele homem que veio aqui era o único dessa cidade que poderia tirar você da morte. Aquele homem era o governador. No dia da sua execução, aquele cowboy solicitou uma última fala para todos os presentes que estavam ali. Ele disse bem assim: jovens, eu quero que vocês entendam uma coisa, que hoje eu estou morrendo, não por causa do crime que eu cometi, mas estou morrendo porque eu recusei o único perdão que me foi ofertado. Amigos queridos, estão aqui no Zoom ou pelo YouTube, e mesmo você que em algum momento está assistindo agora essa sala fora do nosso horário habitual. Algumas pessoas não vão se perder porque fizeram algum mal. Elas vão se perder porque recusaram o perdão, porque não buscaram perdão, porque não buscaram a salvação. Eu gosto de uma citação de Ellen White em Mensagens Escolhidas, quando ela diz: eu não preciso ficar sem me salvar, porque Cristo morreu e ressuscitou para a minha justificação. Eu aceito agora o perdão que Ele
me prometeu. Aceite o perdão de Cristo. Se confessarmos nossos pecados, diz a Bíblia, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de tudo e qualquer pecado. Você tem algum problema, algum defeito, alguma culpa, algum mal em sua vida? Apresente-o nesse momento aos pés da cruz. Deposite as suas desesperanças, as suas falhas e fracassos na cruz do Calvário. Olhe para a cruz de Cristo. O pastor Bulhão tinha uma frase muito bonita quando ele dizia: quando eu olho para mim mesmo, eu vejo que é impossível eu me salvar, mas quando eu olho para aquele que está na cruz, eu vejo que é impossível eu não me salvar. Tudo que Deus poderia fazer pela nossa salvação foi anunciado no altar e foi provido, executado na cruz de Cristo. Você aceita o perdão que Cristo prometeu? Você aceita essa dádiva? Aonde você estiver, se você aceita hoje esse perdão, essa graça, essa expiação em sua vida, se você aceita nesse momento que que o sangue de Jesus te purifique de todo o pecado, aonde você estiver, levante a sua mão, se manifeste. Ore comigo nesse momento, colocando sua vida nas mãos desse Deus. Pai, eu te louvo pelo dom da salvação. Eu o louvo pela graça soberana de Cristo Jesus. Eu te louvo por esse amor tão grande, incomparável. E eu te louvo pela certeza do perdão que estava prevista no altar e que foi consumada na cruz do Calvário. E que hoje é disponibilizada, ofertada gratuitamente a todos aqueles que buscam em seu trono de graça no santuário do céu. E nessa manhã, todos nós juntos adentremos a sala do trono pela fé, através do nosso sumo sacerdote, Cristo Jesus, para que, através do seu sacrifício, tenhamos a expiação de nossas culpas e a certeza do teu amor, do teu perdão e da tua salvação. Em nome de Jesus, e o teu povo diz amém. Se alguma vez na vida você foi tentado a pensar que a religião do Antigo Testamento é crueldade, é um Deus que manda matar, que não parece ter amor, é diferente do Deus do Antigo Testamento, com a mensagem de hoje, você vê que é um só Deus, que a essência desse Deus é amor, que Ele estava desde a eternidade tendo nossa vida em consideração, dizendo para os anjos: não é possível que a sua vida ou pela sua morte a humanidade seja resgatada. O pecado é mais do que desvio de caminho. O pecado é escolha de governo. Foi cara demais a nossa transgressão. E aí, agora com outro olhar, né, pastor? Outro olhar para os rituais. Não apenas morte de animais, mas simbolismo profundo da realidade de que Deus, do que o pecado é maligno, que exige a morte, exige derramamento de sangue, e que nós hoje devemos abraçar a cruz de Cristo, olhar para Jesus, o autor e consumador da fé, e amar intensamente esse Deus que nos amou primeiro. Querido, muito obrigado por nos trazer essa mensagem. Louvado seja Deus por ter posto na mente do pastor Wagner a ideia de trazer essas reflexões. Essa série está sendo maravilhosa. Ele não aguenta mais ficar sem falar e agora eu vou passar a palavra para ele. Obrigado, pastor Wagner, por ter trazido essa série. Foi maravilhosa. Mensagem de Deus. Obrigado, pastor Ednei, que o Senhor continue sendo honrado por sua vida e lhe dando sabedoria. Pastor, agora vai conduzir os momentos seguintes. Uma alegria poder recebê-lo aqui. Seja bem-vindo à sala 57. Não sei se o senhor já ouviu falar, mas aqui é um lugar onde a gente vive o amor. E eu amo você.
Eu acho que eu já ouvi falar. Estou impressionado com a repercussão dessa sala, com a bênção que ela tem sido. Quero fazer parte a partir de sem faltar nem um dia, mais nunca. Amém, que bênção então, né? A gente tem aqui, uma das prioridades aqui é convidar aqueles que estavam há muito tempo sem aparecer na sala, e graças a Deus você voltou aí. Tem que cumprir o papel. Muito obrigado pelo convite, eu também amo o senhor, fiquei impressionado com o senhor me dizendo que me ama, né? Homem falando para homem que ama, né? Que negócio é esse? Mas aqui funciona, né? Isso é bênção. Estamos aprendendo isso, né? Moreira, obrigado. Estou ansioso pela Bahia, amigo. Dia 18 não estar junto. Vou ter a alegria de abraçar você. Rapaz, esse final de semana, o que eu recebi de abraço, de amor desses irmãos da sala. Irmão Carlos está ali. Bênção demais, bênção demais. Vou mostrar umas fotinhas para vocês aqui rapidinho, daqui a pouco. Mas foi top, Moreira. Foi bênção e a gente pôde perceber o poder que tem quando o povo da sala se reúne para adorar o sentimento que está entre nós, né? Foi um negócio extraordinário, eu vou contar com mais tempo aqui durante a semana. Agora eu quero chamar o Carlos aqui. Ô, Gabriel, me passa os poderes, por gentileza, meu amado. Olha, eu preciso chamar. Obrigado, Moreira. Grande bênção. Mais uma vez, obrigado, pastor Ednei. Estou muito agradecido. Um abraço, querido. Eu agradeço demais pela sua contribuição, amado. Você é muito importante para essa sala. Muito bem, queridos, vamos continuar aí. Hoje eu vou trazer para vocês um amado chamado Cláudio. O Cláudio, ele é ancião da igreja do NASP Hortolândia, está com a sua esposa querida. O Gabriel, você já me passou já o negócio aqui, irmão? Como é que é o negócio? Ou eu estou sem poderes? Gabriel, meu filho. Ô, Moreira. Moreira, me devolve o anfitrionato aí, irmão. Paz, como é que faz isso aqui? Deixa eu ver. Anfitrião. Vai lá embaixo, nos 3 pontos. Clica em cima do meu nome. Vai aparecer um mais e coloque anfitrião. Tornar anfitrião. Isso, muito bem. Pronto, garoto. Você é demais, garotinho. Irmão Cláudio, já eu te libero aí para falar. 1 minuto. Eu tive a oportunidade de almoçar com o Cláudio, com a esposa dele. Foi uma bênção lá na casa da Silvana. Foi muito legal. Era aí que já vai abrir, fica tranquilo. Prontinho, pode abrir, amigo. Pastor Wagner, sala 57, que bênção, que bênção. Bom dia, pastor, bom dia, povo de Deus. Bom dia. É uma sensação diferente agora, né? Nós nos conhecíamos apenas pela telinha e agora já nos conhecemos pessoalmente, tivemos a opção de nos abraçar, mas é uma sensação muito gostosa de que nós já nos conhecíamos antes, né? Verdade. Bom demais, bom demais. Tivemos aí o privilégio de almoçar na casa da Silvana, do Vagnão, meu xará, foi uma bênção. Foi top demais. Deixa eu aproveitar rapidinho aqui para a gente mostrar para eles. Enquanto isso, Cláudio, apresente sua esposa, fale um pouquinho da sua família para a gente. Claro, pastor. Por favor. De tudo, pastor Wagner, eu assim, né, o privilégio, né, de estar almoçando com Wagner ao quadrado, né, o dobro de Wagner, né, o Wagner, né, e o Wagner da Silvana, uma bênção realmente, né. Essa aqui é a minha esposa querida, né, a Ellen, né, nós já estamos casados há 37 anos, somos jovens, né? Somos meninos ainda, mas nós casamos meninos, continuamos meninos, né? Quando casamos ela tinha 16, eu tinha 19 anos, um casamento que todo mundo dizia que era impossível dar certo. Eu sempre digo que casamento não foi feito para dar certo, mas Deus, né? Quando a gente traz Deus para o nosso casamento, ele dá certo, né? Então nós, graças a Deus, estamos juntos já todo esse tempo, temos uma família linda, pastor. Você não teve o privilégio de conhecer nossos filhos, né? Nós temos 2 filhas e um filho, né? Nós já temos, nossos filhos são adultos, né? Nós temos uma filha de 37, né? Nós casamos, né? Numa situação já, né? 3 meses depois, a minha esposa já deu à luz a nossa filha. Como eu disse, nós éramos 4 crianças, porque 1 ano depois nasceu o nosso filho, e a nossa filha mais nova tem 30. Então nós somos uma família linda e abençoada. E essa mulher aqui é meu baluarte, né? Uma mulher que sempre com o joelho no chão e ali acreditando nesse menino aqui, e eu acreditando nela também, e hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui unidos e até que a morte nos separe para depois nos encontrarmos debaixo da árvore da vida.
Dá para rolar um selinho aí para a gente celebrar esse mundo? Como é que é? Selinho, rapaz. Aqui, Aí sim, meu amigo, aí sim. A Vera Porta está ali batendo palma, porque ela disse: eita, glória a Deus. Conheci Verinha pessoalmente também. Vera Porta, uma bênção te abraçar, viu, filhinha? Ver que você está curada das suas dores nas mãos, curada da sua depressão, pelo poder de Deus. Amigo, foi uma bênção estar aí com vocês. Você me disse que o início da sua caminhada foi muito difícil, né? Vocês passaram por momentos muito complicados no início da caminhada, né? E nós vamos dar uma reprisada nesses momentos. Mas só para o pessoal pegar o gostinho, Cláudio, eu vou mostrar aqui para eles o que vai ser a Bahia, porque aqui foi só uma pontinha de São Paulo, e eu sei que lá vai ser uma pontinha da Bahia, mas foi bom demais. Aí a Dona Clay, lá na casa do mestre Abdoral Sintra, almoçando, olha aí que beleza, com os moderadores da sala 57. Essas fotos, a maioria me foram passadas pela Miriam. O pastor Adevaldo Grandão, esse aí, Fernandinha. Aí nós temos o Júnior ao lado, ali o rapaz que deu testemunho na vigília, o Neemias, aí a galerinha da moderação, uma bênção, e Cleia ali no centro, a nossa pequena, grande formiga atômica, a Ruivinha, e aí você tem as nossas moderadoras, aí o pastor Jael, o grande incentivador da vigília no NASP, junto com Cláudio, Pedro Paulo, pastor Abdoral, aí nós temos um grupo maior de pessoas reunidas aí, doutora Raquel, que possibilitou um culto maravilhoso em Moema. No centro ali, você está vendo minha gatinha, está lá, participou de todo o processo, me acompanhou. Ela está ali, eu vou pedir para ela orar já já. Doutora Raquel, ali no centro é a esposa do Pedro Paulo, que nos auxiliou demais. Aí a galera da moderação, ganhei essa bandeirinha com o nome de alguns moderadores, vou levar para a Bahia para colocar. Aí o pastor assistente lá da igreja de Hortolândia, a igreja lotada na vigília, quase lotada, foi uma benção isso aqui. Aí a nossa moderadora Fernandinha, com nossa garotinha que deu testemunho, aí já é a Evelyn, aí é o pastor Arão comigo lá na igreja de Moema, que foi uma benção esse culto, esse é o nosso almoço que tivemos na casa da irmã Hebe e do seu esposo, fomos muito bem recebidos. Aí o salão de festas do prédio onde eles moram foi uma bênção, minha esposa. Aí é Verônica cantando um hino lindo que ela vai cantar pra gente. Aí abraçados com Miriam e Enoque, pedindo isso aí é culpa, eu vou falar de quem depois para vocês, porque que eu saí com essa careta. Aí Silvaninha, que nos recebeu na segunda-feira, cuidou de nós a segunda inteira, nos ofereceu um almoço junto com o Cláudio, com a esposa, aí ela com a minha esposinha também. Eu não vou mostrar as fotos do marido, porque vocês não podem ver, depois vocês vão entender por quê, do Wagner não, mas eu vou mostrar outras fotos dele. Aí a galera chegando, a Verônica, cara, veio, rapaz, de longe para essa vigília, junto com o Fernandinha, foi uma bênção. Kelinha também de longe, vários moderadores de longe, aí Clay abraçando minha esposa, e Clay comigo em uma das fotos, aí o NASP na vigília, uma bênção, eu e o pastor Adevaldo na oração do santuário, que foi um momento extraordinário dessa vigília, uma grande bênção, irmãos, uma grande bênção. Cláudio, obrigado, amigo, pela disponibilidade, viu, querido, de nos ajudar a fazer essa vigília aí. Imagina, meu amigo, foi um privilégio e conhecer você, a Ana, foi realmente uma bênção, foi muito bom. A gente agradece muito por esse privilégio, tá, pastor? A gente se sente muito bem, nós nos sentimos muito bem. Vocês são pessoas de Deus, e estar do lado de pessoas de Deus faz muito bem. Obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Pois não, pode falar. Foram 4 horas que nós sentimos o tempo passar, né? A gente podia ter ficado mais tempo ali e a gente sentiu o agir de Deus mesmo ali, o Espírito Santo no meio de nós. Na vigília, né? Aquela vigília foi algo sobrenatural, né? Foi sobrenatural. Esse link da vigília, queridos, eu vou disponibilizar para os moderadores, os dois, o link da vigília e o link do culto em Moema. Nós vamos colocar na lista de transmissão de vocês passem para a sua lista e façam um pedido. Assistam. E quando assistir, deem um like. Não deixe de dizer para os membros da sua lista de transmissão. Assistam e deem um like.
porque essa vigília vai, cada vez que você coloca ela no joinha, ela vai avançar com muito mais força dentro das redes sociais, sendo vista por mais e mais pessoas. Já estamos com 80 mil visualizações na vigília do NASP, uma bênção, com quase 7 mil pessoas acompanhando, 7 mil famílias acompanhando em loco a nossa vigília no sábado. Pastor Wagner, e se o senhor me permite, vou pedir também para que se inscrevam no nosso canal, no canal da nossa igreja. Isso torna o canal relevante e a gente precisa muito disso para a expansão, né, da pregação do evangelho. Então, entre ali, se inscreva no canal, dê o like, isso tudo realmente faz muita diferença, né? E nós contamos aí com essa ajudinha, né, digamos assim, de cada um de nós. Você tem o canal, Cláudio? Sim, a hora que entrar ali o NASP HT. O NASP HT, a hora que entrar ali para assistir, já vai estar o canal disponível ali para se inscrever. Digite aí, o NASP HT entrou, inscreva-se, tá bom? Para a gente povoar o canal do NASP, tudo que eles disponibilizarem para nós, você verá e será avisado a partir do momento em que você fizer a inscrição lá no NASP. E tem muita coisa boa que acontece ali, que a gente pode utilizar em nosso evangelismo. Vamos então para o testemunho. Você viu que a gente está um pouquinho adiantado no tempo, Claudio? Então nós vamos dar uma pernadinha para a gente aproveitar bem o tempo, tá bom? Você me disse que tem 6 irmãos, não é? Você vem de uma igreja, você vem de uma família com origem evangélica, criado aí com 6 irmãos. Você teve uma dificuldade com o pai que era muito rude, né? Na educação. Como é que foi isso? Sim, pastor. Nós somos em 6 irmãos, né? Agora, um dos nossos irmãos, né, meu irmão mais novo, ele já faleceu. Meu pai, né, uma pessoa vindo do interior, né, vindo da roça, uma pessoa com formação básica, né, e com aquele, digamos assim, e vem trabalhando um trabalho mais duro e vem para a cidade grande com 6 filhos pequenos, né? Na verdade nós éramos em 4, 2 nasceram aqui, e meu pai, claro, né, para poder educar essa família, ele usou de toda a rigidez possível, né? Principalmente com nós 3, os mais velhos, os 3 mais novos nem tanto, mas um pai duro, né? Um olhar assim, uma coisa assim, pastor Wagner, que a gente pratica muito aqui, né? Dizer que a gente se ama, né? Dentro da família, isso era uma coisa também, digamos assim, difícil, né? Que não tinha esse costume de declarar o amor de um pelo outro. Então, realmente, né? E meu pai, numa igreja pentecostal tradicional, onde os filhos têm que ir, né? Tem que ir. E foi assim a nossa infância, né? Cláudio, eu fiquei curioso. Quando você me passou essa informação do pai, que era muito rude, eu fiquei curioso para lhe fazer uma pergunta que serve para alguns pais e mães que estão aqui. Você tem 5 filhos, certo? Não, 3. 3 filhos. Vocês têm 3 filhos. 5 irmãos, né? Você foi tratado muito rudemente pelo seu pai, não porque ele fosse necessariamente mau, não, é porque era o que ele sabia fazer, ele foi educado daquela maneira também. Eu vou perguntar agora especificamente para ele, irmã, você é rude com os seus filhos? Você replicou esse modelo educacional? Eu? Rapaz, longe disso. Longe disso. Eu tive o privilégio de ter uma mulher que é mais dura do que eu, porque senão... porque meus filhos, assim, a história de apanhar, por exemplo, eu apanhava do meu pai, depois apanhava da minha mãe, quando meu pai chegava ele batia também, né? Então a gente apanhava por tudo. E eu, rapaz, sempre me recusei a bater nos meus filhos, né? Eu sempre fui alguém que estive muito ausente, né? A Ellen cuidava, é claro que um puxão de orelha precisa, a repreensão precisa, mas eu não diria, eu posso ter sido muito rude com meus filhos por conta da minha ausência, porque eu não fui alguém tão presente, porque como nós casamos muito jovem, muito cedo, eu tive que pedalar, meu amigo, tive que correr, trabalhar. Hoje... A irmã Ellen ficou grávida do primeiro filho aos 16, né, irmã Ellen? 16 anos. Meu amigo, 16 anos. Você tinha quantos anos, Cláudio? Eu tinha 18 para 19. Eita, glória a Deus, o povo foi rápido, menino, no gatilho. Hein, irmão? Que maravilha. Sabe por que eu fiz essa pergunta, Cláudio? Porque nós temos que ter, irmãos, a visão de que nós temos que quebrar determinados ciclos familiares. Eu não preciso replicar uma educação rude que meu pai me deu com os meus filhos. Nós vivemos em outro tempo, com uma visão diferente, e nós podemos quebrar esse ciclo vicioso, porque o Cláudio recebeu o que o pai dele recebeu, e é uma geração tratando filhos assim. Então, o que o Cláudio fez, auxiliado pela Ellen? Eles quebram o ciclo dessa
dessa educação agressiva e educam os filhos com o fundamento da relação, do amor, da correção adequada. A gente não está dizendo que você não vai corrigir seu filho, mas tem um jeito certo de fazer. Nossos pais não sabiam. Eu mesmo nunca fui agredido pelo meu pai, você vê, né? A única coisa que meu pai fez comigo, Cláudio e irmã Eli, foi me fazer andar como bailarina muitas vezes. Sabe como é que ele fazia isso? Não? Pegava na orelha assim, Cláudio, levantava a orelha e eu ia lá para a ponta dos pés, né? Venha cá que eu vou te mostrar onde é que tu vai. Eu na pontinha dos pés. Eu falei, você... Isso ele fez muito, mas não passou disso. Então, eu quero salientar que Cláudio, especificamente Cláudio, ele quebra o ciclo dessa violência, essa forma física de educar, e vai educar aqui, ó. Esse é o nosso segredo. Educação é na mente. Por isso que eu fiz a pergunta. Esse meu pai hoje, ele está com 84 anos, e assim, vivendo numa condição bem difícil, né, um servo de Deus, e hoje ele está com Alzheimer, né, minha mãe faleceu no ano passado, no meio da pandemia, essa coisa toda, e esses dias eu conversando com meu pai, assim, dentro dos vários, né, dos raros momentos de lucidez dele, né, a gente conversando, meu pai é alguém que sempre gostou de banana, né, então sempre quando eu vou vê-lo, eu tenho uma agenda, todo domingo de manhã eu vou vê-lo nesse lar, né, eu sempre levo bananas para ele gosta muito, né, aí ele comendo banana, aí eu comentei com ele sobre um episódio que aconteceu quando eu era menino, né? Falei, pai, o senhor lembra que uma vez o senhor tinha lá um cacho de banana e alguém mexeu nesse cacho de banana e alguém disse pro senhor que tinha sido eu, o senhor me pegou e me deu uma surra, fez eu comer quase, o senhor me batendo e fazendo eu comer banana, eu tive que comer quase que umas 3 dúzias de banana, apanhando. Ele olhou para mim assim, com aquele olhar assim, olhou assim, filho, mas você já me perdoou, né? Eu falei, sim, pai. Isso é incrível, você entende, irmãos? Olha só, ele comeu quase 3 dúzias de banana, apanhando. E a gente, às vezes, traumatiza nossos filhos carregando isso. Você não precisa replicar nos seus filhos, talvez, a violência que você tenha sofrido na educação. E tem muito pai e muita mãe que faz isso. Eu vou dizer para você, querido, às vezes a sua atitude é inconsciente. Você faz e não tem codificado exatamente por que você fez aquilo. Mas está guardado no seu subconsciente e você lida com isso e replica inconscientemente. Procure observar, amado, se você maltrata seus filhos, se você tem súbitos de violência, de uma educação mais física, procure orientação médica. Você pode destravar isso que prejudica a sua relação com seus filhos. Tá bom? Pastor Wagner, se o senhor me permite, né, tem 2 momentos, né? Hoje eu vejo que a gente vive também uma geração de pais bananas, onde o filho faz o que quer, né? Muitas vezes o pai, por conta da rotina, o pai e a mãe trabalham e aí, como justificativa, né, como, né, desculpa por isso, o filho pode fazer de tudo. Né? O meu filho, ele tem uma escola de educação infantil, Pastor Wagner. Hoje o que a gente vê é uma geração de pais bananas, onde o filho faz o que quer e o pai não tem autoridade nenhuma, né? Então o filho não respeita o pai, sabe? Então são os 2 extremos. Né? Meu pai foi alguém muito duro, né? E hoje nós vemos, a gente observa por aí, Pastor Wagner, pais muito fracos, pais que querem ser amigo dos filhos e não pais, né? Amigos ele arruma por aí, mas pais é só pai, é só um, mãe é só um. Então o pai tem que ser amigo, mas antes de tudo tem que ser pai. Né? Eu vi uma mãe numa entrevista, Cláudio, dizendo assim, ó, que ela pegou a filha para educar, dando trabalho, ela disse assim, ó, eu não quero saber do seu amor agora. Eu preciso do seu respeito. Porque se a filha tem um respeito pela mãe, ela vai educar e vai entender na frente que tinha que amar a mãe mesmo. Né? Não estou te falando que a gente não vai educar com amor. Mas aqui em casa, minha filha volta agora da faculdade. Ela termina psicologia. Graças a Deus, dia 16 eu vou na formatura da minha gatinha. Eu vi a foto, já chorei igual uma criança. Eu não sei nem como é que eu vou desidratar, irmão. É minha única filha, é preciosinha demais. Ela vai se formar, 22 anos de idade, vai voltar para casa. E eu já disse para ela assim, ó, filhinha, é assim, você tá grande, é uma mulher, tem 22 anos de idade, tem nível superior, mas quem manda é papai. Já disse para ela, quer mandar na sua vida? Pague suas contas. Enquanto você estiver no meu tetinho, que eu tenho que pagar as contas, papai manda. Ponto. Esse é o negócio. Tem 40 anos, eu estou pagando a conta, quem manda é papai.
Quer mandar na própria vida, pague a própria conta, né? Eu não vou deixar de ser pai, eu não vou deixar de ser pai nunca. Se ela tiver 40 anos, precisar de mim, eu vou lá, pego minha bichinha, coloco no colo como se ela tivesse 3 anos de idade. Mas, amigão, quer independência? Paga as contas. Eu só fui para a vida e tomei minhas escolhas depois que eu me sustentei. E tá tudo certo, assim, ela ama isso. Mesmo assim, vai ouvir aqueles conselhos, aquilo que, mesmo pagando conta, ele vai continuar sendo teu filho. Né? Não vai se portar, assim, falar que ele precisa dizer para ele. Né? Eu vou fazer o casamento da minha filha. Eu vou fazer o casamento dela. Eu sou pastor. Posso fazer o casamento dela. Então, eu vou dizer assim para o garotinho que roubar de mim a minha preciosa. Vou dizer, amigão, eu vou ficar bem longe para não ouvir os sussurros e não tão distante que eu não posso ouvir os gritos. Exatamente. No dia que você der menos para minha filha, destratá-la, eu pego ela de volta. Ela é minha filha, ninguém vai maltratar minha filha. O acerto vai ser, você quer levar minha filha mesmo? Trate-a melhor do que eu. Você não vai tirar minha filha da minha casa para surrar minha filha, para machucar minha filha. Eu nunca fiz isso. Então, seja homem, acabou. Eu vou falar no púlpito, seja homem. Eu vou lá e pego ela de volta. Ela é minha, primeiro. Eu estou emprestando para você para usufruto. Né, irmão? Então, é assim que tem que ser, irmão. Autoridade no negócio. Papai, ei, você foi assaltado, Cláudio, e levaram tudo. Como é que é esse negócio, cara? Pois é, pastor. Né? A gente levando nossa vida e né, passando ali, tocando a vida, eu resolvi abrir um negócio próprio, trabalhava numa empresa. Eu tenho esse espírito de empreendedor, sabe, pastor Barinho? E aí, numa determinada época, eu cheguei em casa, eu pedi para sair, eu cuidava de alguns... eu era um encarregado de uma empresa e a empresa começou a ficar ruim das pernas e vieram pedir para eu arrumar algumas pessoas para serem demitidas, né? Eles pediram uma vez, falaram, eu preciso de 8 pessoas da tua equipe, Cláudio. Eu fui lá, indiquei 8 pessoas. Passado 3 meses, olha, eu preciso de mais 5 pessoas. E o primeiro nome foi o meu e mais 4, né? Eu também. Aí eu cheguei em casa e falei para ele, olha, eu pedi para sair da empresa. Aí eu recebi o dinheiro dessa empresa para eu abrir um negócio próprio. Curiosamente, nós fomos a última turma que recebemos todos os direitos dessa empresa, que dali para frente ninguém mais recebeu. Mas não sou eu, isso é dom de Deus. Né? E aí eu abri um negócio próprio, mas rapaz, não deu 3 meses, fomos roubados, perdemos tudo. Aí não tinha mais emprego, não tinha mais dinheiro, só tínhamos eu e a Ellen e as 3 crianças. Aí nós morávamos de aluguel numa boa casa, eu também nunca quis comprar casa, né? A Ellen insistia para eu comprar um imóvel. Não, eu prefiro morar assim, porque eu tenho liberdade de morar onde eu quiser. Né? Eu posso morar aqui, se não estiver bom, eu vou para outro lugar. Podia pagar o aluguel, então você escolhia viver mais livre. Aí, nesse meio tempo, rapaz, aconteceu isso, não passaram 15 dias, recebi uma ação chamada Ação de Despejo por Denúncia Vazia. Nada mais é que o dono do imóvel, ele queria o imóvel e queria me tirar de lá. Nunca havia atrasado aluguel, nada, tudo certinho. De repente, também, sem emprego, sem dinheiro, sem nada. Né? Só eu e os filhos, e aí também sem a casa para morar. A esta altura, Cláudio, Ellen já era adventista e você não, ou não? Não, nenhum de nós. Né? Eu assim, como eu, voltando lá atrás, né? Nós viemos, eu vim na igreja do meu pai até a idade de 12, 13 anos. Eu nem me batizei na igreja, né? Eu não me identifiquei ali com o estilo da igreja. Eu saí, comecei a tocar minha vida. E a Ellen, ela é de uma família, a mãe dela, o pai dela não tem religião definida, vamos dizer assim. A mãe dela é adventista do movimento da reforma. E a mãe dela na igreja, mas a Ellen também. Também aos 12 anos, eu comecei a fazer o estudo bíblico para me batizar, mas eu também falei, não está na hora. Cheguei e falei, mãe, não vou mais à igreja. Se segura aí. Segura bem aí, que eu quero mostrar uma coisa que é muito importante eu mostrar. Olha aqui, porque eu preciso que vocês conheçam Wagner e Silvana. Aqui, ó. Ó o Vagnão aqui, esse branquinho lindinho, meu xará, Silvaninha aqui que recebeu a gente. Aqui, Ellen e o Cláudio. Aqui, Pedro Paulo, uma amiga que assiste a sala. Me diga o nome dela, por favor. Andréia. Essa é a Andréia, que foi quem convidou Silvana para a sala. Essa é minha galeguinha e sou eu. No almoço lá na casa da Silvaninha. Foi uma benção. Obrigado, viu, Silvana? Você é uma benção. Continuamos, então. Vocês perdem tudo e aí vocês conseguem comprar uma casinha de 44 metros.
Pastor, aí, assim, né, essa casa de 44 metros, um tempo antes, acho que um ano antes disso tudo acontecer, a Ellen insistindo, ela me trouxe nesse lugar onde a gente mora hoje, me mostrou essas casas. E aí eu olhei para isso tudo, falei para ela, falei, filha, nunca, jamais, eu nunca vou morar nesse lugar. Nunca vou morar em Hortolândia. Lugar feio, lugar longe, lugar ruim. Falei, nunca vou morar, um ano antes. Né? E aí, depois que isso acontece, pastor Wagner, a gente fica sem lugar para morar. E aí, um cunhado abençoado, um servo de Deus, né, meu único cunhado, Luiz, ele fala assim, Cláudio, eu tenho um apartamento lá no Distrito Industrial DIC, um apartamento de Coab, muito simples. Ele falou, não, você vai morar lá. Você vai morar, você não tem para onde ir, meu amigo, você vai morar lá. Mora lá, não precisa pagar nada, lá já está pago, então você vai ficar lá até a sua vida se acertar. A gente vai para esse lugar, né? Nessa época eu estudava ainda, né? Eu viajava fazendo faculdade fora, as crianças pequenas, eu fazia estágio na Unicamp aqui em Campinas, e transtorno. Esse lugar muito distante, pegava um ônibus, andava muito para chegar, fomos morar nesse lugar. Pastor Wagner, morar nesse lugar assim, e como as coisas não param por aí, nós mudamos para lá num sábado, num domingo, né? Mudamos um domingo, começamos a ajeitar as coisas. Na segunda-feira, meu filho foi desafiado pela molecada do condomínio. Alguém disse que já tinha pulado lá do segundo andar do prédio. Ele falou, não, pô, alguém se pulou, eu pulo também. Aí ele saltou do segundo andar desse prédio, quebrou as duas pernas. E aí a gente... Aí eu estava na Unicamp de manhã, ele me ligou e falou, vem para cá, porque tivemos um problema, eu volto lá o menino com as duas pernas quebradas, morando no segundo andar de um prédio de Coab, sem elevador, aí a coisa vai, aí a coisa anda. Eu fico pensando, Cláudio, assim, ó, nos irmãos que estão assistindo da sala agora, perder tudo não é fácil, rapaz. Você imagina, você perder toda a estabilidade, perder o chão debaixo dos seus pés, né? Como alguém que está ali recebe uma notícia de uma doença grave, a morte de um filho, perder o emprego que mantém a família, né? Você fica sem eira e nem beira, né? Parecia, Cláudio e Ellen, que vocês estavam realmente à deriva, né? Olhavam para frente e assim, meu Deus do céu, morando aqui, o filho com as duas pernas quebradas, sem emprego, sem dinheiro, o que o senhor quer da gente? E vocês vão ver que daqui a pouquinho, no final desse testemunho, Deus estava movendo as peças do tabuleiro para que o que eles são hoje cumprisse os propósitos de Deus na vida deles. Está perdendo tudo, amado? Está em dificuldade? Está sentindo que parece que o negócio está à deriva? Te acalme, irmão. Põe a tua vida na mão do Senhor, porque quando Ele move todas as coisas, Ele sempre tem propósito, mesmo que a gente às vezes não consiga enxergá-los claramente. Veja o que acontece. Ele compra uma casa de 44 metros, no lugar onde ele disse que jamais moraria. Passava na frente do NASP, como é que entra nesse lugar aí? Nunca pensou em entrar naquele lugar, nem sabia se podia entrar. A casa, de repente, você vai me dizer assim, pastor, não sei como, mas quanto você gastou na casa depois da reforma? Rapaz, assim, só de material de construção, né? Quando eu comecei a reforma da casa, eu tinha 10 ou 15 mil reais. Né? Nós com 3 filhos pequenos, né? 3 filhos morando num quarto pequeno, já eram adolescentes, né? Adolescentes. E aí eu olhei, falei, entrou um dinheirinho, falei, eu vou mexer aqui nessa casa, vou dar uma melhorada aqui, pegar esses 15 mil, construir um cômodo. 1 ano e 3 meses depois, só de material de construção, nós tínhamos gasto em torno de 120 mil reais. Por quantos metros tem sua casa hoje, Cláudio? 170 metros, pastor. Queridos, isso aqui não é para enaltecer um processo físico, uma casa, não. É de 44 metros de um camarada sem grana para uma casa de 170 metros quadrados sem exatamente saber como Deus moveu tudo aquilo. Deus faz, irmãos. Se a gente colocar o pé, a água abre. A gente precisa ter fé na ação de Deus. E veja que Cláudio e Ellen se sustentavam apenas no que eles conheciam como fé, ainda sem uma prática efetiva de uma fé adventista que eles iriam prosseguir para alcançar. Eu só quero dizer para você, amigo, olha para mim aqui, ó. Confia em Deus, amado. Confia no Senhor. Esta semana, para mim, será uma semana de turbulência. Orem por mim, vai ser uma semana de turbulência. Mas eu sei que o Senhor Jesus, Ele está no comando de todas as coisas e eu confio plenamente nisso. O Senhor sempre tem planos melhores para nós. Ellen se converte e traz Cláudio junto. Ela batiza primeiro. Cláudio recebe Ellen, ele a chama carinhosamente de Bá, né? Bá,
tu batizou, né? Mas, ó, Joe aqui, esse cara aqui, jamais serei adventista do 7º dia. Até porque ele estava estudando com uma outra pessoa de uma outra igreja. Jamais serei adventista do 7º dia. Mas aí ele se converte e começa a orar pelo marido. Você teve um encontro com Deus nessa busca tua? Você estava ouvindo música. Você disse que música fala muito ao seu coração. E você ouviu um grupo de jovens cantando e você foi para o seu quarto. O que aconteceu lá, amigão? Pastor Wagner, música é algo que mexe profundamente comigo, né? E eu nessa busca aí, É nessa época do ano, né? Aí teve um show especial, um show gospel na TV, né? Eu assistindo, e eu já, assim, né, ansioso por fazer um concerto com Cristo, né? Quando eu olhava para essa casa pronta, eu e a Ellen, muitas vezes a gente parava do lado da rua e falava, como pode um negócio desse, né? E o tempo foi passando. Fizemos muitos cultos de ações de graça aqui com meus irmãos, agradecendo a Deus por isso. Aí nesse dia eu estou assistindo aqui o show gospel e você já era batizada, né? Ela já era batizada, né? Eu ia de vez em quando na igreja. E aí, pastor, eu só vou fazer um comentário antes disso. Eu fui abraçado por um grupo de pessoas da igreja com muito amor. Por isso, quando eu olho a mensagem nossa aqui do amor, eu fico encantado, com muito amor. Nós temos um ministério aqui, chama Encontro de Casais com Cristo. E eu sou alguém que foi inserido nisso, digamos, 5 anos antes desse momento que eu vi esse show gospel. O senhor esteve almoçando na casa da Elaine, foi ela que convidou o Cláudio para ir ao encontro de casais. 5 anos antes, você foi inserido na Igreja Adventista pelo ECC, Encontro de Casais com Cristo. Irmãos, eu participei disso em Tocantins, 6 anos, é um negócio extraordinariamente bom, demais da conta. Sou palestrante de ECC e de EJC. Amo fazer 2 palestras sobre sexualidade, pais e filhos, sempre fiz as 2. É uma bênção. O Cláudio fica nesse ambiente de amor durante 5 anos, como o Vagnão está aí. O Vagnão também tem um tempo já dentro do ECC, ajudando muito o esposo da Silvana, que ainda, pela graça de Deus, ainda não é batizado, mas será, eu creio. Você está ouvindo aí, Vagnão? Eu vou orar, negão. Vai ser Wagner com Wagner, em dobro dentro do tanque. Ó, eu e tu e eu. Pega a ideia. Profetizando, eu e tu e eu dentro do tanque, ó. Maravilha, vai ser top. E aí o Cláudio fica nesse ambiente de amor e é convencido por isso, e aí vai para a experiência da música dentro do quarto. Olha só que lindo o que acontece lá dentro. Eu assisti nesse show, né, e sinto aquele desejo ardente de orar. Aí eu deixo a sala e vou até meu quarto. Me ajoelho e começo a orar. Minha oração é uma coisa muito simples. Eu falei, Deus, eu preciso me acertar contigo, eu quero me acertar contigo, só que eu não sei para onde eu vou. Eu estou estudando a Bíblia lá, a Ellen está aqui, eu não entendo, né, essa mensagem dessa igreja, eu não penso desse jeito, a minha formação é outra, mas eu não sei, o Senhor que sabe. O Senhor precisa me dizer, Pai, o que eu faço? Se o meu propósito de batizar lá, eu me batizo aqui, enfim, me diz, o que eu faço? E aí, pastor Wagner, eu me emociono só de lembrar. Daí eu nitidamente eu ouço, passa um filme na minha cabeça, coisa assim que eu não me lembrava mais. Aí, primeira pergunta, você queria morar aqui? Você em algum momento quis morar nesse lugar? E aí eu ouço a minha voz quando eu disse, nunca vou morar nesse lugar. Aí passa um tempo, aí a casa que você tem, foi você que fez? Aí eu falei, eu não fiz. Aí, nitidamente, me diz assim, é aqui que eu te quero, meu filho, eu te trouxe aqui por isso. Aí eu me quebrei. Aí eu me quebrei, eu saí do quarto, aí a Ellen continua. Aí ele saiu do quarto, veio andando pelo corredor, estávamos eu e minha filha mais velha continuando assistindo o tal do show gospel. Eu olhei pelo corredor assim, eu falei, por que você está chorando? Aí ele falou, Deus falou comigo. Eu falei, o que ele te falou? E ele só chorava, eu falo, o que ele te falou? Aí ele respondeu para mim, ele me disse o porquê que ele me trouxe aqui. Ele já tinha um plano lá atrás, há anos atrás, mas a gente é pequeno, pastor, a gente não escuta, não enxerga os planos dele, a gente deu muita volta, foi muita lágrima, foi muito choro, foi muito desespero,
mas hoje a gente está aqui. Como diz a minha mãe e a minha irmã, elas iam ver o Cláudio ainda pregar. E isso está se concretizando, em nome de Jesus. Cláudio, hoje, entre outras coisas, junto com Ellen, são líderes da igreja do NASP Hortolândia, um grande centro adventista no Brasil. Cláudio hoje é ancião dessa igreja. E quando ele sai do quarto, ele diz assim: Deus falou comigo. E uma das coisas que o Cláudio encontrou na sala 57 foi a notícia de que nós cremos que Deus fala conosco através do Espírito Santo. Fala a nossa mente. O assalto que ele sofreu é porque Deus queria que ele ficasse ali. E deu para ele a casa, deu para ele os recursos de forma extraordinária para que ele edificasse uma casa em que ele pudesse lançar âncora nesse lugar. E o projeto para ele e para Ellen é estarem ali para servirem de luz para essa região, para aquelas pessoas que ali moram, para conquistá-los para Jesus. Eles não viam isso. Assim como você que está assistindo conosco, adorando conosco, não consegue entender alguns movimentos que Deus está fazendo. Mas Ele vai dizer para você: sabe por que isso? Sabe por que isso? Porque eu quero você aqui. Amigo, deixa Deus levar você para onde Ele quer. Sabe por quê? Para onde Ele quer é o melhor lugar. Diga até que você quer. Pode dizer para Ele. Mas deixe que Ele te conduza. É o melhor lugar. Exigirá fé, paciência. Mas é o melhor lugar. Hoje, Ellen e Cláudio são assíduos frequentadores da sala 57. Eu gostaria que vocês terminassem esse testemunho nesses próximos 2 minutos. Ellen, o que representa a sala para você, filha? Pastor, a sala, ela trouxe para a gente aquilo que realmente muitas vezes a gente não encontra. Como o testemunho do rapaz lá no sábado na vigília, a gente fala muito de Cristo, de Deus, mas o Espírito Santo foi Cristo que deixou ele para ser o nosso companheiro e a gente não convive com ele o suficiente. A gente não entende que ele está aqui conosco. Então, o Espírito Santo foi, a pessoa do Espírito Santo foi o que nós achamos mesmo na sala 57. Sala 57, pastor Wagner, traz 2 componentes assim que a gente acredita muito, que é o amor e a busca constante pelo Espírito Santo. A sala 57 me mostrou que nós, da igreja adventista, temos um Deus que fala com a gente. Um Deus que fala pra gente, né? Então, quando você pega, assim, algumas pessoas mais tradicionais, que você fala que Deus falou comigo, a pessoa fica assim, fala: o que é isso? Não, Deus falou comigo, e Ele fala com a gente, aqui a gente vê esses testemunhos. Então a sala, ela corrobora isso que eu sempre acreditei, que é o amor incondicional, sem querer nada em troca, né? Eu fui convencido através disso, e a sala prega isso, mostra isso, e um Deus, né, que está aqui, né? Deus, Espírito Santo, que está aqui nos movendo, nos conduzindo e falando nitidamente. Como disse o pastor que pregou, né? O Abdoral falou na lição da Escola Sabatina de hoje. O Espírito Santo fala a nossa consciência. A gente consegue ouvir nitidamente. E como eu ouvi lá atrás, que me levou a me decidir, a me entregar. Hoje nós estamos aqui buscando esse Espírito Santo que fala com a gente. Então a sala marca isso, e o carinho, né? O carinho que eu tenho, por exemplo, da Érica, todo tempo ali, Cláudio, olha aqui, mandando, né? A Érica é a moderadora que cuida de mim, junto com Pedro Paulo, né? Sabe? Então é esse carinho todo. Pastor Wagner, eu só vou acrescentar uma coisa, já terminou meus 2 minutos, mas eu vejo que nós passamos, né, um tempo de escuridão, de luta, muita dificuldade. Depois daquele roubo, nós somos 7 anos de muita dificuldade, dependendo de gente, até para trazer comida em casa, minhas roupas se acabando. E eu digo para o senhor, e vou responder aqui, eu já falei várias vezes, se eu me distanciar de Deus e eu precisar passar por isso tudo de novo, porque eu já entendo por que aconteceu, eu vou passar sorrindo, porque hoje eu não lamento por isso tudo, porque isso foi o resgate, foi a forma como o Espírito Santo entendeu que eu precisava ser movido para chegar onde eu cheguei. Então eu só agradeço a Deus por esse movimento de sofrimento que nós tivemos lá atrás. Sabe que você me leva a uma reflexão importante, filho. Vendo tudo que aconteceu hoje, eu faria tudo de novo. Quando a gente terminar nossa caminhada com Deus, mesmo que você não entenda as coisas que estão acontecendo com você, sabe o que você vai dizer? Eu faria tudo de novo. Você não está entendendo, né? Perdeu tudo, perdeu o emprego, está com dificuldade, sua relação com a sua esposa está difícil, seu filho, não está entendendo, né?
Está com problemas emocionais, cruzando coisas na sua cabeça, seu coração. Você está com a sensação de inexistência. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Deus nunca desampara seus filhos. Quando a gente terminar a caminhada, escute aqui o que Cláudio falou. Eliseu, Vera, Fagundes, irmã Maria Helena, Ellen, irmão Carlos, Renatinha, sua linda, que você está aí pensando na vida, Zilpa, irmã Verônica, da Ré, e Joana, Heleninha, presta atenção aí, Keila, presta atenção no que eu vou falar. Quando terminar a nossa caminhada, a gente olhar para trás e ver como Deus se movimentou para salvar a vida da gente, a gente vai dizer assim, ó, eu faria tudo de novo, do jeito que foi. Porque Deus sempre tem o melhor quando você deixa que Ele conduza você. Amém. Quando Ele leva você. Tá me entendendo? Ele leva você. Se você não estiver entendendo, e isso está vindo na minha cabeça agora, porque tem alguém aqui nessa reunião que não está entendendo. Deus está me insistindo para que eu fale sobre isso, e eu tenho certeza que alguém precisa ouvir isso. Se você não está entendendo o que está acontecendo com você, Deus não pediu para você entender tudo. Deus pediu para você confiar sempre. Deus não pediu para a gente entender tudo. Ele pediu, confia, filho. Solta, se larga. Aqui, ó. E confia. Quando terminar a caminhada, você vai olhar para mim e vai dizer, Senhor, se eu pudesse escolher, vendo como o Senhor agiu, eu pediria que tudo acontecesse da mesma forma como aconteceu. Pensa no Senhor. Confia. Ele sempre tem planos melhores para nós. Cláudio e Ellen, ficaria aqui amanhã trocando ideia, né? Porque tem muita coisa que fica para trás, o tempo nos permite, né? Mas assim, Cláudio e Ellen, eu amo vocês. Eu preciso de vocês para ser feliz. Vocês são uma parte visível de Deus e eu creio mesmo mais em Deus porque vocês existem. Amém. E muito obrigado pela agradável companhia do almoço. Amém. Pastor Wagner, eu te amo. Eu preciso de você para ser feliz, meu pastor. Eu acredito mais em Deus porque você existe e você é a parte visível de Deus. Glória a Deus. Que bom, né? Imaeli, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Vamos orar para que aquela semana que a gente sonhou aí no NASP aconteça, tá bom? Se Deus mover nessa direção, certamente vamos estar aí para passar uma semana, um final de semana com os membros desta igreja e plantar no coração de muitos um caminho que seja sobremodo excelente. Amém, pastor. Amém, amém. Vamos orar? Vamos orar. Eterno Deus e Pai, obrigado pelo testemunho do Cláudio e da Ellen. Perderam tudo. Parecia que não havia direção, mas Deus estava tocando suas ovelhas para o redil. Deus estava conduzindo suas ovelhas para o propósito. Deus tem propósito para todos nós. Deixa você e eu que nós permitamos que Deus nos conduza como pastor de ovelhas. Obrigado, Deus eterno, grande gestor do universo. O Senhor é uma bênção. Grandioso és tu. Obrigado, Jesus, nosso Rei, glória e majestade, que morreu na cruz por nós, altar de sacrifício. Batiza-nos com teu Espírito Santo, Jesus Cristo. Que nesta manhã, mais uma vez, Espírito Santo, o Senhor nos conduza durante o dia e nos faça pensar, amar, perdoar, agir do jeito que o Senhor faria, mesmo com os nossos inimigos, mesmo com aqueles que usam coisas contra nós de maneira inadequada, nos ajudar a amá-los como o Senhor os ama também. Amém. Abençoa os filhos do Cláudio e da Ellen e todas as famílias aqui representadas. Aqueles que ainda vão se reunir para assistir essa reunião, assistir esse culto, abençoe-os também. Em nome de Jesus. Amém, amém, Amém. Amém. Obrigada, pastor. Obrigado, amigo. Grande bênção. Muito obrigado. Paz para você, viu? Paz, Ellen.
Deus abençoe. Deus abençoe. Para você? Bom dia, Bom dia. meu amigo. Bom dia, Bom dia, pastor Wagner. alegria. Bom dia, alegria.